já tinha algum tempo que eu gostaria de compartilhar casos reais de motoristas que trouxeram a sua situação aqui para a Jacob Advocacia, seja pelo WhatsApp, seja por comentários de vídeos que nós postamos em várias redes sociais. Então, estou muito feliz em finalmente iniciar essa jornada, como se fosse uma série de casos reais que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês e, ao mesmo passo, explicando cada ponto da dúvida que o motorista nos trouxe. Então, em relação à primeira situação que eu vou compartilhar com vocês, é uma situação no qual ele trouxe o seguinte: e assim que ele pegou a minha CNH, ele viu lá, conforme estava lá no carro, o documento do carro tudo ok, a CNH tudo ok, eu, inclusive, aí ele até falou assim, né, provavelmente ele se refere ao policial, né? Pode retirar o seu carro na segunda-feira que vai estar lá no pátio. Então ele me devolveu a CNH. Esse print que vai estar aparecendo na tela é exatamente como a pessoa nos encaminhou a sua dúvida lá no WhatsApp do escritório. Então, de fato, como a pessoa escreveu, eu estou apenas lendo a dúvida que ela trouxe. Aí eu estou olhando agora na minha carteira digital, ainda não chegou nada. O que eu devo fazer a partir de agora? Porque eu estou bem perdido nisso daí. Inclusive, ele me fez algumas perguntas, eu respondi normalmente, eu não estava embriagado na hora, estava tranquilo. Só que ele constatou, só por conta do meu olho estar vermelho, só que eu tinha ficado o dia inteiro na praia. Não, perfeito. Essa aqui é uma dúvida, né, a narrativa que ele trouxe do ocorrido com ele, envolvendo a multa do bafômetro, que é uma infração que há muito tempo nós aqui da Jacob Advocacia auxiliamos motoristas de todo o Brasil. Não sei se você me conhece ou conhece o meu escritório, mas o meu escritório ele é especializado em direito de trânsito há mais de 8 anos, principalmente com CNH suspensa e infrações relacionadas à lei seca. Então, se você que está assistindo esse vídeo possui qualquer dúvida relacionada a esse tema, fique muito à vontade para encaminhar aqui nos comentários, que eu respondo todas as dúvidas e, principalmente, talvez a sua dúvida eu irei trazer no formato aqui de vídeo, no qual eu irei trazer a sua dúvida e irei responder parte por parte por vídeo, que não existe explicação melhor do que essa, ao invés da resposta apenas de maneira escrita. Mas também irei compartilhar por vídeo. Então vamos lá, pegar etapa por etapa em relação à dúvida dele. Inicialmente ele trouxe o seguinte, que ele foi parado então na fiscalização, o policial, o guarda, enfim, o agente de trânsito pegou a habilitação dele, provavelmente o policial pegou para consultar, até mesmo se não existia algum mandado de prisão em aberto contra aquela pessoa. Então, de fato, eles podem fazer isso. Eles solicitam a habilitação, consultam no sistema para verificar se há alguma irregularidade em relação à habilitação, ou seja, alguma irregularidade administrativa, como também criminal, se existe algum apontamento contra aquela pessoa de forma criminal. Tá? Então, vamos lá. Ele viu que estava tudo ok em relação à habilitação e o carro também. Sobre o veículo, talvez poderia existir alguma taxa não paga, um IPVA, enfim, o veículo não licenciado corretamente, aí seria removido até o pátio. Não é o caso desse cliente aqui que eu estou trazendo a história dele. Aí ele mencionou que o policial falou o seguinte, para ele retirar o seu veículo na segunda-feira. Até é estranho o policial ter adotado essa medida administrativa, haja vista que o carro estava tudo ok. O que acontece, tá, pessoal, em relação a essa medida administrativa de remoção do veículo até o pátio? Ela vai acontecer em algumas hipóteses. Ou porque não está licenciado, existe alguma pendência administrativa, ou está faltando algum item obrigatório de segurança, por exemplo, o cinto de segurança ele não funciona, ou os pneus estão carecas, enfim, tem algum detalhe importante que acaba comprometendo a segurança própria daquele motorista e dos demais da via, ou seja, a segurança viária. E ainda nós temos uma outra situação que eu acredito que seja o caso que ele trouxe. Quando você é parado numa fiscalização da lei seca e você de fato recusa fazer o teste do bafômetro, ou você faz o teste de alcoolemia, você assopra aquele bucal descartável e é identificado que você está assim influenciado por uma substância, seja ela álcool ou até mesmo uma substância psicoativa, a droga. Então, se é o caso,
que eu acredito que seja a situação que ele trouxe, eu acredito que ele tenha, de fato, recusado a fazer o teste, e quando não existe um terceiro condutor no local, por exemplo, um familiar, um amigo, ou qualquer pessoa que estava presente no local que conseguisse conduzir aquele veículo e que esse terceiro também não estivesse sob influência de álcool ou substância psicoativa. Então, pelo que eu entendi, não havia nenhum terceiro naquele momento da fiscalização que conseguiria retirar o seu veículo e deixar o veículo na sua residência. Por isso que o policial adotou essa medida administrativa e removeu o veículo até o pátio. E pediu para que no outro dia, enfim, quando ele pudesse, ir lá buscar o seu veículo. Então, justamente por isso, tá, que houve essa adoção da medida administrativa. Então, foi plenamente legal por parte do policial o recolhimento do seu veículo até o pátio. Agora, seguindo aqui nas dúvidas dele. Ele informou que foi devolvida a habilitação, ok, e talvez seja uma dúvida sua que está assistindo esse vídeo, mas como que ele foi multado pelo bafômetro e a habilitação dele foi devolvida? Não deveria ter sido suspensa a habilitação, bloqueada, enfim, cassada? Não, pessoal. Já tem muitos anos, desde 2013, que não é mais adotado a apreensão da CNH. Então, como que funcionava lá atrás? Quando existia uma fiscalização da lei seca, o motorista ele tinha que entregar a habilitação para o policial e o policial recolhia aquela habilitação, ele não devolvia. Ele apenas enviava por malote para o setor de penalidades lá do Detran. Vou usar como exemplo aqui em Joinville, Santa Catarina, onde fica fisicamente o meu escritório. Eles encaminham por malote para o setor NIP, que é o Núcleo de Imposição de Penalidades, e lá nesse núcleo de imposição de penalidades será registrado no sistema que você foi autuado pela recusa. Por isso que a sua habilitação está retida. Então você teria até tantos dias para se deslocar até o Detran e retirar essa habilitação. Só que para que você conseguisse retirar essa habilitação, você tinha que assinar um termo informando que você estava ciente, que cometeu a infração, que estava retirando a sua habilitação. E a partir daí, os trâmites legais iriam prosseguir em relação à abertura do processo administrativo, de multa e também do processo administrativo de suspensão contra o seu direito de dirigir. Então, não. A suspensão da CNH ela não é imediata. Existe uma série de requisitos que naturalmente o processo administrativo deve seguir para que, ao final, se você não apresentar nenhuma defesa ou todas as suas defesas foram negadas, aí sim, ao final, você tem a sua habilitação suspensa por 12 meses, você tem que cumprir o curso obrigatório de reciclagem e ainda assim arcar com o débito da multa, que é um valor altíssimo de R$3.000. Mas para muitos, a preocupação principal é sobre os 12 meses sem dirigir, principalmente quando estamos falando de um motorista profissional, que ele precisa da habilitação para trabalho. Então, seguindo aqui, por isso que foi devolvida a habilitação para ele, e ele mencionou o seguinte, ele observou na habilitação dele, na carteira digital, ou seja, pelo aplicativo CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito, que ainda não chegou nada. O que ele quis dizer com isso? Sobre não ter chegado nada em relação à sua CNH. É normal isso. Salvo engano, ele tinha encaminhado essa mensagem um dia depois de ter sido flagrado na blitz da lei seca. Então, é impossível aparecer 24 horas após a fiscalização o cometimento da infração lá no sistema, seja do veículo, seja do sistema da CNH, que se chama CDT, Carteira Digital de Trânsito. Então, geralmente, não é um prazo que é inalterável, na verdade muda muito, ele oscila bastante entre 5, 10 ou 15 dias, é o prazo que geralmente leva para o órgão de trânsito registrar a infração de trânsito lá na CDT, ou até mesmo no sistema do veículo, lá no Detran. Então, se você foi recentemente autuado, seja 1 ou 2 dias, 3 dias, 5 dias, aguarde mais um tempo, que é muito provável que vai aparecer no aplicativo da CDT o cometimento dessa infração de trânsito, seja a infração que for. Tá? Geralmente demora porque é um ser humano que ele verifica o auto de infração lavrado pelo policial. O auto de infração nada mais é do que um documento importantíssimo que dá início no processo administrativo. E lá no momento da abordagem policial, o guarda de trânsito, o agente de trânsito, ele lavra, ele descreve uma série de informações nesse documento. Que até mesmo esse motorista ele citou, né? Que ele verificou que o policial constou que o seu olho estava
vermelho. E ele até menciona que só estava vermelho porque ele estava o dia todo na praia. Então, esse auto de infração ele serve justamente para isso, para constatar se existiam sinais de alcoolemia em relação ao motorista, que neste caso ele trouxe um sinal, conforme a nossa resolução 432 do CONTRAN, que ele obriga a descrição de sinais de alcoolemia que devem ser constatados por parte do policial. Então, ele não pode simplesmente lavrar um auto de infração, ou seja, uma infração de trânsito, sem constatar qualquer sinal de alcoolemia, até porque a lei seca, a multa do bafômetro, ela serve justamente para isso. E o motorista ele somente poderia ser parado e fiscalizado quando existe qualquer sinal de alcoolemia por parte daquele motorista. Então, se não existe qualquer indício que ele estava dirigindo sob efeito de álcool, por que ele foi autuado pela recusa do teste do bafômetro? Então, tem que existir qualquer sinal de alcoolemia. Se não estiver presente no seu auto de infração, entre em contato conosco, converse conosco, que sem dúvidas a gente vai conseguir trabalhar na sua defesa de maneira administrativa ou judicial em relação a isso. E também tem outros pontos sobre defesa envolvendo a multa do bafômetro. Seguindo aqui, nessa questão que ele trouxe, então ele mencionou que até o momento não chegou nada, justamente por conta dessa demora de 5, 10, 15 dias que leva para o servidor público registrar no sistema o cometimento da infração de trânsito que você foi parado, por exemplo, na multa da lei seca. Tá? Ele pergunta o que eu devo fazer a partir de agora. E essa dúvida é bem comum entre os motoristas. E agora, né, o que eu vou fazer? Fui multado pela recusa do teste do bafômetro, quais são as consequências e a partir de agora o que vai acontecer? Toda vez que o motorista ele é flagrado na lei seca, ele recusa fazer o teste, você inicia-se um processo administrativo de trânsito e você terá a oportunidade de apresentar a sua defesa caso você não concorde com a infração de trânsito. A primeira defesa possível ela se chama defesa prévia. Então, quando você recusa o teste do bafômetro, você responderá por 2 processos. O processo administrativo de multa, que você terá 3 etapas defensivas. A primeira delas, defesa prévia, que é o prazo limite para você apresentar essa defesa prévia, ou vai constar no aplicativo da CDT, ou lá no sistema do veículo, através do sistema do Detran, ou na notificação física que você deve receber pelos correios. Então, temos defesa prévia. Se você apresentar a defesa prévia ou não apresentá-la, será expedida uma notificação de penalidade. Nessa notificação de penalidade, você terá um prazo para apresentar o recurso à Jari, pagar ou não, você apenas paga se quiser, não é obrigatório, neste momento, pagar o débito da multa de quase R$3.000. E se nada for feito, ou esse recurso à Jari que você apresentou ele for indeferido, ele for negado, você terá uma outra oportunidade defensiva, que é a última oportunidade defensiva dentro do processo de multa, que é o recurso ao CETRAN. Agora, se todas as 3 vias defensivas do processo de multa esgotarem, você, por exemplo, não apresentou nenhuma defesa, ou você apresentou todas as defesas, ou, enfim, o advogado que você contratou, e houve um indeferimento de todas as etapas. O que acontece a partir daí? Tá? No processo de multa, quando esgotam todas as 3 vias defensivas, você é obrigado, o próprio nome diz, processo de multa, débito pecuniário, você é obrigado a pagar o débito dessa infração de trânsito, os R$3.000. E segue para a abertura do segundo processo, que é o processo de suspensão. Então, temos o processo de multa, esgotou, abre, nasce o processo de suspensão, mais 3 etapas defensivas iguais, defesa prévia, recurso à Jari e recurso ao CETRAN. No processo de suspensão, se as 3 etapas você não apresentar nenhuma defesa, ou ainda apresentar as defesas e todas elas forem indeferidas, negadas, então esgota o processo de suspensão e é aplicada as sanções pertinentes ao caso. Neste caso, suspensão da CNH por 12 meses e a necessidade de fazer o curso de reciclagem. Então veja bem, processo de multa aqui, ele visa puni-lo, né, o órgão de trânsito, com o pagamento do débito da multa. Processo de suspensão, o órgão de trânsito irá puni-lo com suspensão da CNH e o curso de reciclagem. E aqui tem um ponto muito importante
que muitas pessoas acabam tendo aquela sensação de impunidade. Eu vejo muito isso quando eu posto um vídeo envolvendo o bafômetro. Tem pessoas que agradecem o conteúdo, já outras falam, não, era só o motorista não ter bebido, era só dirigir dentro da lei que ele não seria pego pelo bafômetro, era só não fazer coisa errada. Mas espera lá, é rotineiro os dias que nós temos aqui por experiência, que o motorista traz informações, narra a sua história, que de fato o policial ele cometeu abusividades. Tá? Não é a maior parte dos policiais, grande parte deles trabalham corretamente, mas outra parte sim comete abusividades e o motorista ele é surpreendido com uma notificação informando que ele recusou o teste. Em muitos casos ele nem viu o equipamento do etilômetro sendo disponibilizado, nem foi ofertado o teste para ele, foi apenas aproximado um bastão que acende uma luz verde ou vermelha que se chama etilômetro passivo, que nem é aceito pelo Inmetro, ele nem poderia ser utilizado. Mas é um assunto para outro vídeo, inclusive já tem um vídeo gravado sobre isso. Tá? Agora, voltando sobre essa questão das 6 etapas defensivas que o motorista tem. Veja que é um processo longo, então isso causa uma sensação de impunidade para algumas pessoas ou uma falsa sensação de segurança de que ele nunca será penalizado, de que o órgão de trânsito esqueceu de punir esse motorista. Pessoal, não é isso que acontece. Ele apenas não foi punido ainda, porque provavelmente ele ainda tem um prazo de uma defesa, ou de um recurso à JARE, ou de um recurso ao CETRAN que ele protocolou e que ainda não foi julgado. Por quê? Vamos lá. Processo de multa. Defesa prévia. O órgão de trânsito tem até 180 dias para analisar e julgar essa defesa, 6 meses. Recurso à JARE. O órgão de trânsito, a junta administrativa, tem até 2 anos para analisar e julgar esse recurso aqui. CETRAN, mais 2 anos. Mesma coisa aqui, 180 dias, 2 anos, 2 anos. Veja, pessoal, um processo longo. Temos clientes aqui que a gente conseguiu resolver o caso depois de 4, 5 anos de espera de um processo administrativo. Então, de fato, um processo extremamente longo, burocrático, é cansativo demais, principalmente se você, motorista, recorre por conta própria e não sabe o que está fazendo, você vai se sentir perdido e frustrado. Principalmente, existe essa frustração de que não vale a pena recorrer de uma infração de trânsito. Sem dúvidas, se você não conhece o que está fazendo, não vale a pena recorrer mesmo. Melhor você cumprir com as sanções. E eis a importância de você procurar um escritório especializado em trânsito, assim como nós somos aqui na Jacob Advocacia, e que dessa forma a gente consiga cuidar de tudo para você em relação a essa infração. Então, por isso que é um processo extremamente longo, burocrático e frustrante, tá? E até um outro ponto que eu lembrei agora, que é importante eu trazer aqui para você. Todo cliente que me procura envolvendo a multa do bafômetro, nós somos muito transparentes que trabalhar apenas em âmbito administrativo, ou seja, na defesa prévia, recurso à JARE, recurso CETRAN, não vale a pena, não compensa. A gente precisa trabalhar de forma concomitante com uma ação judicial. O que eu quero dizer com isso? Temos que ser estratégicos, trabalhar no administrativo, forçar, entre aspas, e claro, dentro da lei, teses no processo administrativo que a gente consiga levar para as mãos de um magistrado, de um juiz. Por que eu falo isso? Na defesa prévia, no recurso à JARE, no recurso CETRAN, uma pessoa qualquer do povo que estará analisando e julgando o seu recurso, a sua defesa, em muitos casos nem formado em direito é. Agora é diferente, totalmente diferente, a gente eleva o nível técnico da defesa, bem como do julgamento, quando a gente leva o seu caso para as mãos de um juiz, de um magistrado que ele é formado em direito, ele é concursado, tem uma ampla experiência e expertise na legislação de trânsito. É totalmente diferente. É até melhor para nós advogados, nós nos sentimos mais valorizados quando levamos para um juiz e que de fato ele conheça o que está fazendo. Consequentemente, o julgamento será muito melhor e as chances defensivas são muito maiores da gente conseguir evitar a suspensão da sua CNH ou, em algumas situações, uma penalidade mais grave como a cassação. Tá? E essa é a grande diferença de um serviço, de uma defesa, de uma advocacia estratégica. Então, seguindo aqui, sobre agora o último ponto que ele trouxe. Ele constatou que os meus olhos estavam avermelhados.
só que eu tinha ficado o dia inteiro na praia. Essa informação é bem interessante, porque sinceramente eu não concordo com esse sinal de embriaguez, olhos avermelhados. Poxa, se você é um médico, um enfermeiro, ou até mesmo se você é um policial que trabalhou o dia todo na madrugada e você retorna para casa, vamos supor, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, e você é parado numa fiscalização da lei seca, as chances é de quase 100% de você estar com seus olhos avermelhados, por conta de ter ficado a noite toda, a madrugada toda trabalhando. É natural isso. A vista cansa muito mais do que quando você trabalha em horário comercial, de manhã ou de tarde. Então veja que é um sinal de embriaguez muito fraco em relação a você penalizar um motorista com uma sanção tão grave que é a suspensão, que é ficar 12 meses sem poder dirigir e ter que fazer um curso obrigatório de reciclagem porque você verificou que os olhos daquele motorista estavam avermelhados. É muito injusto você penalizar um motorista que, em muitos dos casos, precisa da habilitação para oferir renda e trazer sustento para si e para sua família, colocar o pão na mesa, por conta dos olhos estarem avermelhados. Eu sou totalmente contra. Eu acho um absurdo isso. E, infelizmente, está presente lá na resolução 432 do CONTRAN, que traz os possíveis sinais de alcoolemia. Na minha opinião, não deveria existir esse sinal de alcoolemia, mas, infelizmente, existe e é utilizado por parte de alguns policiais no momento que ele lavra o auto de infração de trânsito. E eis a importância, você, motorista que está me assistindo, de levarmos para as mãos de um magistrado, porque existem diversos julgados sobre isso, sobre a fraqueza que é esse sinal de alcoolemia, olhos avermelhados. Agora, se eu trazer essa tese numa defesa prévia ou no recurso agiário, as chances são muito altas do meu recurso, da minha defesa ser indeferida, ser negada. Agora, é diferente quando a gente leva para as mãos de um magistrado. Então, é esse o exemplo que eu quero trazer em relação a quando você eleva o nível técnico e você apenas fará isso quando você contratar um advogado especialista em trânsito. É onde, de fato, as chances serão muito maiores de você resolver o seu problema, essa dor de cabeça que você está enfrentando por conta da infração da lei seca ou qualquer assunto relacionado ao direito de trânsito. Agora, se você gostou desse primeiro episódio envolvendo essa série de vídeos que eu irei gravar aqui para o canal da Jacob Advocacia, envolvendo dúvidas reais de clientes como essa que eu trouxe para você, que apareceu na tela, agora eu vou ficar muito feliz se você deixar o seu curtir, deixar um comentário. Se você gostou desse tipo de vídeo, onde eu esclareço dúvidas reais, casos reais de clientes, e não ficamos apenas em teoria, eu gosto muito de compartilhar a parte prática do direito de trânsito. Direito de trânsito é o que eu sou apaixonado, inclusive foi meu tema, o TCC, lá na faculdade, é onde eu trabalhei por muito tempo no Detran, na própria Polícia Militar, e hoje eu vivo disso, através da advocacia, e consigo transformar as vidas de muitos motoristas através do direito de trânsito. Eu sou muito feliz no que eu faço e eu gosto muito também de estar aqui compartilhando informações por vídeo, através de um vídeo que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. Eu fico muito feliz. A única coisa que eu te peço é deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque ajuda demais na distribuição do meu canal e desses vídeos que eu compartilho com vocês. E fica aqui meu muito obrigado e estou feliz que eu finalmente consegui gravar esse primeiro episódio de muitos episódios envolvendo os casos reais, práticos do direito de trânsito.